só, aqui no Brasil, Brasília é a capital, tudo bem. Mas a cidade de Bambambam aqui não é essa. A cidade de Bambambam aqui é São Paulo. Lá tem isso também? De Lisboa é a capital do país, mas a cidade de Bambambam é outra? Cara, na verdade, se tu parar olhando numa macro, numa Aham, forma macro, certo. Lisboa é bababá. Aí, tipo, daqui a pouco numa coisa micro, tu vai poder dizer, bah, não, mas a linha de borracha é em tal lugar, então. Entendi. Mas de modo olhando geral, de sim. Lisboa é o macro. As principais coisas é tudo gira no Grande Lisboa. Né? Até porque também para facilitar a logística. E na Imagina. Colômbia, em nível de país, assim como o Gusta falou, macro, a capital é a Bambambam, é a cidade grande mesmo? Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilha, agora a maior é Bogotá, né? Bogotá tem 8 milhões de habitantes. Cara, eu tive uma impressão que Bogotá é maior que São Paulo. Nossa. Sim, porque a gente foi fazer sair da cidade para conhecer a Catedral do Sal. Foram 2 horas de tranqueira e não acabava, não saía da cidade, cara, de Bogotá. É muito grande. É muito grande. E por isso do questionamento aquele do Transmilênio que eu te falei, parece que é um sistema de transporte que funciona bem, entendeu? Os ônibus têm um corredor e ó, direto ali, vai parando as paradas e tem hora certa para chegar. Não depende de trânsito, de fluxo de nada. Pô, e lá no arquipélago, como é que o cara se mexe lá? Como é que o cara transita de um lugar pro outro lá? Porque é arquipélago, é ilha, né? Mar, pô. E aí? Barco para algumas ilhas, que não são todas, e principalmente na época do verão, porque no inverno o mar fica Intransitável. intransitável. Muito frio. Não, Agitado. ressaqueira, meu. Ah, A mar ressaqueira grande. pegando, É mar mesmo. grande, Mar os grande. caras não cruzam com A galera os não ferros. surfa ali. Cara, tem ilhas que Até rola. até rolam surf, tá? Mas não era da nossa. A ilha que até rolava um surf era longe, dava não, quantas horas seria de ferry mesmo até lá? Até Ferryboat? ferryboat, isso Esse é o tipo de, catamarã. esse é o tipo de barco que vai de ilha pra ilha ou é o tipo de barco que vai do arquipélago pro continente? Não, meu, do arquipélago do continente não tem, São só tem 9 navio dias. cargueiro de container, tá? E se tu pegar um barco à vela, a média que se calcula é 9 dias. Do arquipélago É. pro continente não existe uma linha? Não, são Só tem do sul. Tem do sul, do Algarve. Tá isso, daí é o Algarve, Sim. não é o que nós morávamos. Onde nós morávamos, nos Açores, né? A forma que se carrega pessoas Pra ir pro tá? continente, tá? É avião, 2 horas e meia de voo pra nossa ilha. Pra nossa ilha, no meio do oceano, meu, nós moramos literalmente ilhados, 7 meses, experiência top. Mas assim, em termos de receptividade na ilha, Aham. disparado a melhor. É mesmo, olha só, justamente o Chegar lugar na mais. Se tu chegar na cidade do interior aí, do Rio Grande, Aham, sim, Todo sim. mundo fala contigo, existe uma igualdade muito grande na ilha. Não importa se tu é o presidente da Câmara, se tu é o presidente da Santa Casa, Que se tu legal, é... cara. todo mundo todo entra no mundo. mesmo boteco lá pra Entendi. comer sem problema Bom, nenhum. quase todo mundo se conhece lá, né? Então, Sim. imagina. Se ele não te Foi- conhece pessoalmente, ele sabe, Sabe que quem tu tu é. filho da fulana Sim. que... Sim, que bem era no irmão interior do- mesmo, mas. bem no Ah, interior. Eu que era fisioterapeuta da Santa Casa lá, todos os dias levava tu era o- fisioterapeuta da Santa Casa? Para um pouquinho, Santa Casa é o hospital que tem em Porto Alegre. Que É papo um é esse? hospital que tem em Porto Alegre. Lá é um lar de idoso, que Tá. se chama Santa Casa. Ah, certo. E aí... Mas é da mesma rede Complexo Mundial Santa Casa, de Misericórdia. Esse negócio Santa Casa de Misericórdia é um negócio do mundo, vocês estão me dizendo, é isso? Cara, eu não No tenho... mundo eu não sei, mas Portugal aqui é mesmo. mais hospitalar, né? Lá, mas funciona mais ou menos, porque quem comanda, quem dá o... É a igreja. Quem banca é o governo, é a igreja. É a Igreja. igreja. E também existe apoio grande do governo. Do Eles governo. ganham Certo, muito dinheiro. certo. Muito dinheiro. Ou seja, é um hospital, é uma instituição pública, Sim. grosso modo. Não. Não? Não, em Portugal, Privada? Não. É Portugal. aquele esquema de participação público-privada, né? Porque ele tem que administre, mas o dinheiro vem tanto da igreja como dos benefícios. Por exemplo, o idoso que chega lá pra ficar lá, ele Então, paga. é privado. Certo. Ele paga. Tá.
Aí, eu não sei, eu até hoje, por mais que eu já tenha trabalhado... Então, não- pensando nesse modo, eu acho que ela é particular. Privada, particular. privada. Porque todo mundo Ela é paga. particular, Eu todo tô mundo lá paga. pra O dormir lá, governo tu paga. paga. Ok, O ok. governo paga, dando incentivos. Tá, não, tudo bem, o governo pode pagar, mas é pago. Isso, é pago, então ela é privada. Então a Não, saúde não lá é paga. privada. Não, tem Não. saúde Tem pública. saúde pública. Tem. Tu usa Ah, saúde tá. pública. Tá, é porque é que você tem que pensar o seguinte, ó, pra mim Santa Casa aqui é público, né? É. Aí lá não, lá é Santa Casa, mas é não, privado. Não, É que mas tem tu usa no público e público. Tu usa ela no público. Lá, Entendeu? Pelos acordos que tem governamentais. Tu, através do teu, igual que tem lá a segurança social, né? Até esse foi um bom tema, que já dá para fazer o link, a galera que quer escutar mais sobre esse assunto, a gente fez um bate-papo, né? Que depois vai estar link aqui, né? Eu sempre vejo vamos isso botar nos um link. braços. Ah, Nós boa! batemos um bate-papo Puxa vida, sobre olha, isso. cara. Pá, é verdade, cara. Pá, ó, tu é bom mesmo, hein? Tocamos- Tu é bom, garoto. Isso Pô, é bom, isso é bom. esse que cara é eu bom penso, mesmo, ó, né, cara? Tá, O negócio é o seguinte, ó, nós vamos botar num link aqui embaixo, tá? Ideia. Um áudio É esse aí mesmo. que eu conversei com o Gusta quando o Gusta tava lá e a gente falou sobre isso. Ele tava lá e a gente tava falando sobre isso. E aí vamos esclarecer pra vocês, nesse bate-papo com o Gusta e comigo, a gente explica não, ele me conta como é que é o sistema de saúde lá. Como é que funciona e o que que é barato, o que que é caro, como é, como é que não é, como é que é na ilha, como é que é no continente. A gente conversou bastante sobre isso. Então, se tu te interessa por saúde pública, saber em Portugal como é que funciona, tá aqui embaixo o link. E na Colômbia, a saúde é pública? A saúde, tem saúde pública e tem saúde privada. Saúde Como no Brasil. como no Brasil, só que no Brasil os critérios são diferentes. O Brasil, isso é algo que eu acho que merece até uma reflexão, porque o que ocorre? O Brasil tem por princípios na previdência social, um deles é a universalidade. E a universalidade, ela muitas vezes é interpretada que ela não analisa o critério nacionalidade. Então, não raramente são filhos de colombianos que nascem no Brasil, filhos de peruanos que nascem no Brasil, e ninguém paga nada. A pessoa está doente, chega no Brasil, o Brasil não recusa. Agora, o brasileiro chega na Colômbia, o Olha só. brasileiro chega no Peru, tu não tem assistência. Não existe essa reciprocidade. Entendi. Né? Tá Entendi. entendendo? Então, existe um sistema de saúde público lá que é tão débil quanto o brasileiro. Né? É uma coisa que... E existe o privado, e o privado tem uma peculiaridade que os maiores centros de medicina, de tratamento de saúde, eles estão concentrados em Bogotá, né? Diferente do Brasil. O Brasil tem aqui Porto Alegre, se virou centro, né? Centro de saúde, tem bastante hospital, uma série de coisas. São Paulo também tem. Então o Brasil tem diversos lugares. E lá, infelizmente, está concentrado em Bogotá. Então são características distintas. Entendo. Cara, olha só. Vocês tiveram essa experiência de morar em todos esses lugares lá. Todos, porque são vários, a gente já conversou em outros momentos, mas vários lugares lá em Portugal. Algum lugar lá foi muito melhor, é muito melhor do que aqui, e algum lugar desses que vocês passaram é muito pior do que aqui? Em qual sentido a pergunta? Olha, uma pergunta bem complexa. Isso, é assim mesmo, a ideia é essa. São lugares diferentes, né? É completamente diferente um do outro. E também vai o quanto tu coloca de expectativa nessa tua mudança, assim, né? Isso não segue, tá? Vai. Mas assim, em termos, a gente vai entrar naquele papo de segurança. Eu cheguei, a gente tá aqui há 1 mês e meio, eu acho, que desde que nós chegamos, mais ou menos. Hoje é 27, nós chegamos 10 de novembro. 11 em Porto Alegre. Eu sinto um pouco mais de falta, assim, da tranquilidade, da paz, não sei, é diferente, sabe? Eu Andréia, né? Certo, particularmente. perfeito. Eu sinto falta da qualidade do alimento, da qualidade de tu ir num supermercado. A qualidade do alimento lá é melhor? Ah, sim.
Olha só, viu? Só pra quem diz que comida de brasileiro é boa, olha aí, ó. Comida é Não, enlatada, tá aí, ó. Vamos deixar claro, né? Vamos deixar claro. É que eu sou vegetariana, então, mas quem vai para Portugal diz que come muito bem. Ah, tá, é que ela é vegetariana, não, então não vale, a opinião dela não vale, pessoal. Mas assim, ó, a gente sente falta que quando a gente chegou aqui, vamos ali na Redenção comer um buffet. Isso não existe lá, né? Isso nós somos muito bons aqui. Lá não tem volume, né? Não, lá é... Não sei como, mas Portugal o pessoal é Sabe que avantajado. eu aprendi a comer morando em Portugal. É mesmo, cara? Aham. Puxa, olha aí, ó. Porque até Por quê? então eu ia na churrascaria. Educando, Sim. educação Tu ia na alimentar churrascaria portuguesa. aqui, sobrava um monte de costela, não gostei, tá gorduroso. Sobrava um monte de comida fora. E lá a comida é caríssima. Comer churrasco, caríssimo, caríssimo. É só porco, né? É que pra Porco carnívoro, e pra chouriço. carnívoro eu acho que é Mas foda é, lá. Não, pra carnívoro Pra pode, carnívoro que é o meu foda. caso, Não, entendeu? Mas eu acho que pra Aí carnívoro de não- modo geral é foda, porque eles não produzem isso lá, Agora né? mudou aí que tá. Nós pegamos lá uma mudança, né? Tu já vendo, essa mudança já Certo. vinha acontecendo, Certo. mas a gente começou a ver na gôndola lá, né? Entendi. O que acontece? Cara, Portugal tem a carne muito que vem de fora, mas eles também produzem. Tipo lá nos Açores, eles produzem, além do porco, eles também têm gado, tanto que Açores exporta carne, né? A Ilha do Nossa. Pico e uma outra ilha que é São Jorge, se eu não me engano, elas mandam para o continente, mandam para outro lugar da Europa carne de gado. E em Portugal tem lugares que até tinha gado, né? Não podemos dizer que não tinha, que era só oliva. Mas o que acontece? Uma rede de supermercado de lá, tá? Ela fez o quê? Pingo Isso. Pingo Doce é o nome do supermercado? Tipo, Pingo né, Doce. e é uma rede que dela fez o quê? Ela pegou e trouxe novilhos, né? E trouxe matrizes, e trouxe sêmen, e trabalhou junto aos agricultores de lá. Então ela, nivelou a carne. A carne do Pingo Doce é... Boa, de lá. Sim, porque o Pingo Gado Doce bom. interviu, ajudou Sim. na produção daquela... Sim, Entendi. tá? E também tu vai em açougues e tu vai em outros E o supermercados. Pingo Doce tu lá é o compra Zafre de carne. Porto Alegre? É o Bambambam? O doce, sim. É o Zafre de Porto É o Alegre. Zafre de Tem o Walmart lá? Poxa, claro. O Walmart chegou lá. O Walmart é lá. Qual? Tem lá. Dia? O dia do Tem Walmart. Carrefour também lá, né? Francês, né? Carrefour. Então é do lado ali. Tem. Nunca vi em Portugal. Como não, amor? Lá na Carrefour era, se eu não me engano, era Lisboa, na Grande Lisboa. Carrefour é mundial. O outro que é francês também que tinha lá era o Leclerc, né? Leclerc. O que tem de supermercado lá na Colômbia? Tem supermercado que a gente conheça ou não? Cara, eu te confesso que não tem, velho. Tem esses hipermercados, que nem em todo lugar. A gente tá falando de supermercado aqui como se fosse uma coisa comum. Mas tem esses hipermercados tipo Zafari, Big, Tem, essas coisas, não é comum. Mas Cara, lá na Colômbia tem isso? Tem isso. E na Colômbia eu não sei se existe alguma coisa semelhante em Portugal. Mas tem alguns dias que são chamados Dia Sem IVA, né, que é o dia sem IVA, né, que é o imposto. E nesse dia é um dia que ele IVA é o imposto? O nome do imposto é IVA? que é um Ah, imposto tá. único. É um imposto único. Não Ah, tem Colômbia é ICM. imposto único. Olha só. Não é que negar, tem o ICMS, Claro. com IPI, parará. Entendi, Não entendi. tem, só tem um entendi. imposto lá para tudo. Então tem um dia do ano ou mais que eles resolvem fazer isso, né, para incentivar o aquecimento do consumo. Né. E casualmente eu estava lá no dia, né? E eu fui para comprar uns pneus para o meu carro. Né. Que Vai, massa. Que Não, e assim, certo. ó, muito bacana, cara. Eu não dei sorte, porque Não deu sorte. Sim, porque assim, era um consumo muito grande, muita gente. Tá. Né? E eles fizeram uma promoção que quem passasse na caixa tal não pagava, entendeu? Então tinha uns negócios assim, cara. As caixas livres, mas a caixa do Que dava assim, desconto essa tinha caixa aqui, ó. 5 quilômetros de fila. Não, várias meu. caixas, né? Ah, tá. Várias caixas assim, com, sabe, desconto que não pagava, desconto assim, enfim. E tem supermercado que tem tudo, hipermercado.
que tu compra pneu de carro até bolacha. Tipo o Big mesmo. Big mesmo. E o Walmart chegou lá na Colômbia? Lá se chama Alcosto. Alcosto é o nome da rede ou o nome do mercado? É o nome da rede. Da rede. Vários mercados. Lá, o Alcosto. tipo, Vários pontos, lá em Alcosto. Portugal, o tipo Big era o Continente. Que é do Walmart. Tem tudo. Não, é uma rede, acho que. Como é que é o nome do Walmart lá, fora o Dia? Que o Dia é Dia, pequeno. Tá, mas como é que é o nome do grande? Não, Não tem grande. não. Ah, tá. Cara, eu acho que o Walmart só tem aqui, velho. porque Não, o Walmart Estados tem no mundo Unidos, inteiro. sim, Que nem não, Carrefour, tá, no mas mundo é inteiro. isso aí. talvez esteja na Colômbia com É que tem com outro nome, claro. Walmart, Deve ter um outro nome. Ah. São 5, esses dias, menos de um mês, eu estava estudando sobre esse assunto. São 5 grandes grupos de supermercado, agora está entrando o 6º, no mundo inteiro. E um desses 5 é o Pão de Açúcar. É um dos grupos. O Carrefour é outro, o Walmart é outro, enfim. Esses grupos, são 5 desses grupos que são os donos dos supermercados no mundo inteiro, cara. Agora, porque o resto tudo, no máximo, tá um Zafari. Porque o Zafari, a gente acha, o Zafari é grande. Cara, o Zafari é grande aqui, velho. Não, chegou em São Paulo. Tem uma loja, 2 lojas em São Paulo no máximo, cara. Aí tu vai querer comparar com o Carrefour da vida. Pra quem não sabe, todo atacadão que existe é Carrefour. Todo Carrefour é Carrefour. Mas Cara. uma coisa interessante, só pra colocar aí pra galera, lá da ilha, né? A Ilha do Pico. Nós estamos no ano de 2021, né? Certo. E o Continente, um supermercado grande, chegou em novembro de 2020. Antes disso, era mercados tudo a granel. É, o popular ali, aquele mercado. E o costume do comprar o açúcar a granel fazem pouquíssimos anos que eles começaram a empacotar. Industrializar. Aham. Entendi. Antes era Entendi. isso, O há mercado poucos industrializado chegou há pouco. Há poucos anos. E até novembro, que é o que a Dé botou a data ali do novembro, cara, não tinha uma rede de Ele buscava os supermercado. alimentos onde comprava. Vem todo do continente. Só que aí, por navio, cargueiro, mas container, ainda tinha lá que tem encomendar. porto. Não, tu ia na venda. Sim. Só que era isso. E o granel. supermercado grande lá era o Sol e Mar, que era do morador de lá, que tinha a venda, que cresceu. Esses eram. Isso Tipo um mercadinho Garopaba, assim, no rosa, sabe? É, Que vai mas não crescendo. tinha uma rede. Eles não sabiam o que era Walmart, não sabiam o que era Continente, Pingo Doce. Eles não sabiam. É que na ilha também eles vivem da agricultura, né? Cada um tem a sua horta na sua casa, então comprar verduras, ovos, queijo, eles não compram. Eles vão comprar arroz. Eles cultivam. Cultivam. O Então, seu, né? Pelo o menos. seu. Claro. Então E o da eles têm. vizinhança. É pros Entendi. vizinhos, eles Entendi. se distribuem. Então não tem essa dependência que nós Entendo, temos aqui, entendo. né? Então é bem legal mesmo. A própria carne agora também, porque eles criam muito porco. Que lá também tem uma grande festa que é o dia da matança do porco, né? Matança do porco, puta que pariu, caramba, cara. As mulheres saem com as bacias puro sangue. Consegue aquele troço do. Bem do Pendura, interior. bem Tá, no vocês interior, já viram a pendura, matança dos porcos? Uau, despela. que loucura. Tu viu como é que mata o porco? Cara, eu já vi aqui no nosso interior, não, eu fui não. criado. Botar o bicho de com cabeça isso. pra baixo, amarrar Cara, na e meter no É que eu fui pescoço. criado com isso Não, aqui não, fora, não, vendo não, lá, não. eu não participei de É um assunto nenhuma, de mas. Não recomendamos, não. Não. Tá, pessoal, Bom, não. Mas em compensação, volta e meia, tipo, E principalmente. eu sou carnívoro, hein? Tá, mas esse assunto. Como né? a Deia, a Deia lá, fisioterapeuta da Santa Casa. Então tu imagina, as tiazinhas, lá, a filhinha. Ah, tu ganhava uns doces, umas geleia, uns troços feitos das velhas, né? Ovo. Geleia até não, geleia a gente fazia em casa mesmo. É. Geleia, Mas tipo verduras, ovo. Sementes pra plantar, milho. Até pinto queriam nos dar pra eles gente, queriam nos dar pra pinto. nós passar a Pra ter fazer galinha, pra ter o galinheiro. nosso Fazer galinheiro em casa. Que lance, cara. Não. E tem esse lance lá na Colômbia, assim, das pessoas meio cultivarem os negócios, assim, ou qual é que é? Não Mas é aí por que tá, cara, isso aí depende da região, né? Depende da região. Certo. Em relação à agricultura, eu te confesso que eu desconheço, se planta muita coisa lá. Então não tenho propriedade para falar sobre isso. Entendi. não tenho conhecimento. Entendi. Em Letícia, o foco é o industrializado, é o alimento industrializado que tu compra no mercado.
Não, Não? pelo contrário. Tem Ó. alimento do supermercado e tem muitos alimentos que, claro, pelo fato de existir diversas comunidades indígenas, tem muitos alimentos que são de origem indígena, né? Como... É como se tivesse uma feira gigante o tempo todo lá. Sempre tem. Sempre Entendi. tem. E tem uma peculiaridade, que pelo fato de ser uma tríplice fronteira, o preço dos alimentos lá, eles oscilam muito. Né? Então, E tem um alimentos curto que é espaço mais de em tempo? conta e outras coisas são mais caras. Né? O combustível lá é mais barato que aqui. Certo. Né? E agora, por exemplo, a tangerina. A tangerina, tu não come uma tangerina por menos de R$1,50. Uma tangerina, R$1,50. Por quê? Porque a tangerina, ela vem de Iquitos, que vem de não sei da onde, lá de Lima. Uhum. Então o transporte é muito Entendi. elevado. Entendi. Né? Então... Qual é o tipo de comida mais cara lá? Coisa mais cara de se comer lá? São frutos do mar. Frutos do mar. Frutos do E a mar. bebida mais comum, alcoólica, é cerveja. Bebida mais comum, alcoólica, é cerveja. E lá em Portugal, qual é a comida mais cara? Coisa mais cara de se comer lá. É, cara. É a carne. É carne. Cara. E a bebida mais comum lá? Vinho. Vinho. Vinho e ontem mesmo a gente falou Aguardente, fugiu agora. cachaça. Não, é a cachaçinha deles, Ah, mas que é não é dele. grapa. Me fugiu agora, ontem nós no churrasco conversando e contamos justo sobre isso. Porque principalmente tipo assim, o vinho lá, mas os locais também produzem. O pequeno agricultor existe muito, principalmente na ilha. Sim, Na sim, ilha, todos Sim. lá tinha seu avô, seu pai que fazia vinho, ou ele mesmo Entendi. fazia vinho. Entendi. E daí com o bagaço, tá aí a palavra, o bagacinho. Faz a grapa. Faz a grapa. Uhum. Né? Então os caras também têm Refrigerante é essa comum lá? Eles não. Não, né? Não. Existe, só que. Não, tem a existe, mas não é dependência. comum, né? Não é que Não, nem aqui. das não. crianças, aquilo que também vale a pena. A gente tocou no assunto naquele É verdade. outro mesmo programa É sobre verdade. isso e ficamos de falar sobre o que nós falamos sobre as crianças lá, os costumes, né? Os que putos. a criança tem, os putos de lá. Os né? putos. Não, Os não, raparigo. os raparigas. gajos, O que acontece? Cara, eles têm um costume assim, ó, de uma alimentação mais saudável, né? Tipo, Entendi. os piá não são apaixonados. Claro, estamos generalizando. Não, assim, eu, daqui a pouco vem não, algum não, ouvinte que não, saiu não, lá. não, relaxa. "Eu vi, não, Relaxa que aqui não. Toma Coca-Cola. Toma assim. Só que na grande maioria, tipo assim, as Se crianças exercitam, fazem exercitam. atividade, Entendi. vão pras praças. Saquei. brincadeiras mais lúdicas, Saquei. praças, domingo na praças, não no telefone. Estimulam, são atividades que estimulam mais a Água, motricidade, a cooperação. água, suco natural. Tu chegava nos restaurantes, eles te ofereciam, né, Aham. no prato, Sim, aqueles sim, que tu sim, ia sim. comer, que era o concorrendo no nosso buffet, Aham. né, só que era com Sim. prato feito gelado e tinha a carta que tu ia escolher, e daí tinha água, vinho, suco. Também tem o refri, só que o que ele te oferece... Sim, eu te entendo, água, eu vinho, compreendo. suco, porque é Na o que tomam. Colômbia é comum refri assim? Sim, é comum. É comum. Uhum. É os mesmos refris daqui? Não, tem uns refrigerantes diferentes, mas tem Coca-Cola como tem em qualquer lugar, né? De laranja, esses refrigerantes assim. Sim, entendi. Mas os locais lá, mas refrigerante é uma coisa comum lá. Refrigerante é uma coisa comum. Entendi. Partindo deste princípio, como vocês conhecem os lugares, o lugar mais obeso é no Brasil ou na Colômbia? Porque se toma menos refri em Portugal, Portugal é menos obeso. Ponto. Não. Logo, os mais obesos é Brasil ou Colômbia? Ou não, Portugal é muito obeso e é obeso por quê? Vamos explicar o problema de saúde agora. Pois. Olha, eu não cheguei a pesquisar, mas eu acho que no continente, pelo que eu observava, o pessoal não é tão gordo quanto na ilha, por exemplo. Não. Né? Porque na ilha eles usam muita banha, é muita gordura. E atividade zero. Eles se locomovem de carro, porque como é tudo morro, lá na ilha do Sim, Pico, né? sim.
Então é tudo carro, eles ficavam impressionados que a gente andava a Andava pé de lá. bicicleta, caminhava. Tipo, pô, a gente morava ali, sei lá, 2 quilômetros, quanto era mesmo, subindo ali. E como é que abastece lá na ilha? Tem um posto na ilha? Tem Então postos, levam postos, tem vários. vários. É mesmo? Aham. Bah, isso faz mal pra Se tu caralho. pegar- É que posto faz mal Sim, por isso que eu mas imaginei é que tinha um. todo mundo usa carro. Sim, sim, sim. Então passou a ser negócio, tanto Claro. que não é só a marca forte lá, né? Tipo a EDP. O que é isso, EDP? É tipo uma Ipiranga. É. Ah, de posto, marca de posto. é, Ah, tá. qual é a outra, aquela Não, que EDP tinha é de grande? energia, amor. Tá, mas. Qual Minha é aquela nossa. que tinha grande? Os carros elétricos lá, é isso? Ainda não chegou. Ainda Lá não tá. não, mas Ah, no mas- continente tá se usando bastante. Qual é a marca grande mesmo? Que é de posto? Do posto. Ave Maria, a Repsol. Repsol, por exemplo. Ó, a Repsol é bem Ah, conhecida no mundo, Isso, por exemplo, não é só a Repsol Galp. que tem lá, Galp, né? Então não é só elas, também tem a marca pequenininha. Sim, sim, Tipo, sim. aqui a Os gente independentes, vê que são claro. os independentes que compram de um deles a gasolina, mas é um pequeno que botou o seu posto, porque todo mundo só anda de carro. E lá na Colômbia é mais barato porque vem da Venezuela? Na verdade, É a mesma gasolina daqui ou não? É aquela gasolina mais azul, mais... na fronteira é a gasolina daqui e é mais barato que aqui, né? Mais barato que no Brasil. E eu acho que tem que considerar, de novo assim, ó, como coloquei anteriormente, considerar assim, ó, as características regionais para te estabelecer alguns critérios até em relação mesmo à obesidade, né? No norte da Colômbia, como é Caribe, a alimentação ela é muito pautada a frutos do mar e peixe. Então lá, e pelo fato da colonização ter entrado por lá, a escravidão, muitos negros, enfim. Então me parece que a alimentação lá é mais saudável do que No sul. do que em Bogotá e do que no sul. No sul, em função dessa miscigenação também, que sempre se usa muito óleo em tudo, né? Muito óleo. E em Bogotá também. Então tu observa uma obesidade maior dependendo das características da região, Entendi. entendeu? Então não tem como dizer assim, todo colombiano é obeso, todo... Não, claro. Não, a gente, não, lógico, não é genérico. É que assim, eu tenho certeza que tem americanos que são extremamente sadios, malhados, enfim, puta que pariu, tá? Mas quando a gente pensa numa característica geral do americano no mundo, quando a gente tá falando assim, o americano é obeso, ponto. A exceção é os bacana. A maioria são graxudo. É como se a gente vai no Brasil também, né? Aqui a gente também tem a região dos graxudos e tal, dos outros, sabe? E aí quando a gente olha aqui no Brasil, o norte é mais magro que o sul. O sul é mais graxudo. E o norte é mais seco. Né? Então, é só fazendo um desenho assim, como vocês falaram lá em Portugal. A galera das ilhas... Tem uma galera lá de cima que é obesa. Não, mas a história do gênero, para tu traçar uma foto macro lá de longe, a gente acaba generalizando um pouco, né? Porque lá também... tipo assim, é complicado. Lá em cima, onde eu moro, tem os amigos que são mais gordinhos que vocês. Sim, claro. A galera E, aqui, ó, tipo, a galera toma uma cerveja mas lá. tipo ali na ilha também, o meu tinha uma galera ali na ilha, o que eles têm pra fazer? Tem um E outro come lá que muita joga bola, porcaria, o né, resto vai pra academia. Vai pra academia. É que aí tu imagina aqui o que a gente falou, cerveja e refrigerante. As duas coisas embucham. Né? E brasileiro, boia. cerveja, e não tô nem falando de comida. E lá em Porque- cima nós estamos falando de vinho e suco. Opa, para só um pouquinho. Entre vinho e suco, cerveja e refri deixa mais graxudo, né? Então por isso que eu trouxe esse retrato de que nós aqui na América Latina, por consequência, somos mais graxudos que os europeus. Mas aí os europeus têm uma outra graxa. Tá, mas é uma outra história. Aí nós vamos entrar na alimentação. Em compensação, eles não comem saladas, muitas verduras como Porque nós eles não têm comemos. acesso, né? Isso, né? Essas coisas que a gente tem. Não tem costume, porque Não eles tem comem, tipo, costume. arroz eles não comem.
É raro ter Sim, um é prato dificílimo de ter arroz lá em cima, né? Tu batata, imagina, não tem batata cultura, e né? carne, batata e porco. E aí é aquela Batata coisa e porco. tipo isso, a batata, o porco, aquele plum, as comidas Pão, típicas de muito lá, pão. muito pão, tudo é com pão. Tudo. E o pão pesado, entendeu? Adoro, Bom. adoro pão, os de lá são muito bons. Tem muito pão na Colômbia? Tem, cara, mas acontece que eu não gosto de pão colombiano, prefiro pão brasileiro. É mesmo? Qual é a Eu grande prefiro- diferença? Eu que prefiro o tu... pão francês. Lá tu não encontra pão francês. Tu encontra Pão d'água. Tu encontra Pão padarias francês. com pães muito bonitos, tudo mais, gostoso. Entendi. Mas eu curto é pão francês, eu sou simples. Lá não tem pão d'água. Não Cacetinho. desconheço. Cacetinho, assim. Cacetinho. Cacetinho, né? Cacetinho. Como é que se chama? Cacetinho. Como é que se chama lá? Sério? Lá se chama pão Pão francês? francês. Chega a pedir um Portugal, cacetinho e ninguém cacetinho. entende nada. Tem o cacetinho e o cacetão, porque é o baguete aquele grande. Aham, o que- baguete. Cacetão. Aham. É um cacetinho que Aham. ninguém entende nada. É Tu pão sabe francês. que eu não sei se o pão francês... Deve ser, né? A gente chama pão francês porque foi na França que fizeram. Eu não sei por que que chama pão francês. Qual é o... Não, por que pão francês? Onde é que veio isso? Por que que deram a identidade dele de francês? Sei não. Eu também desconheço. Né? O cacetinho aqui eu também. Aqui eu sei porque que é cacetinho. Porque achava que era um cacete grosso mesmo. É que nem aquela bebida que nós estávamos falando antes ali de engrossar. Tá, é um cacetinho. Vem com esse Tá, papo furado. mais um assunto pro Tomou um teu serve. programa. É, eu vou Aí, procurar, ó, vou procurar. Sabia aí, ó. Vou Mas procurar a eu tô origem. fermento Mas tu ali, sabe né? que eu parei com aquele canal lá, cara. Aquilo lá não. As pessoas não querem saber de onde é que vem as coisas. Essa é real. E se elas querem saber, elas não estão muito interessadas. E enfim, não interessa, cara. Não é um. Sabe? E aí não vale a pena. Já chega esse aqui. Esse aqui E já é um muitas que eu Muitas insisto. vezes eu vejo que, tipo assim, a galera se... saber detalhadamente, entender do assunto, não tem o interesse. Tem que saber, isso é isso de lá, tá bom. Né? Mas não quer uma aula sobre o assunto. Entender. E lidar com as pessoas lá, na Europa? Elas são mais tranquilas, são fáceis de lidar? Como é que. Não são muito acessíveis, Não? não. Assim, não. Até isso é uma coisa que eu ia comentar aqui de forma geral, assim, brasileiros que nós conhecemos lá. Sim. De maneira geral, todo mundo se queixa e sente muita falta do Sul, sente muita falta de amigos, de família, porque lá não tem isso. Daquele calor latino. Exato. Lá Tu não vai tem. E viver Portugal, sozinho. por si só, é um país muito. Um povo muito sisudo, é um povo muito emburrado, é um povo triste. Muito velho. Muito velho. E também, acho que por toda a história que eles passaram, assim, Sim, né? história é Porque tu difícil. chega na Espanha, as pessoas são alegres, elas te olham com outra expressão. Entendi, assim, entendi. né? Portugal Que interessante isso aí. Então eles não são muito acessíveis, né? Certo. Ilha e continente são coisas, pra mim, completamente diferentes. Na ilha, eles são extremamente receptivos em qualquer área. Certo. No continente, até os órgãos em si, assim, tu tinha muita dificuldade, eles não te atendem bem, eles não te recebem bem, eles não gostam de dar explicação, eles não têm paciência. E a Burocracia. língua chegou a ser um problema em algum momento? Pra mim, sim. Pro Gusta, não. Pra mim, não. Eu tinha bastante dificuldade, tanto na clínica para atendimento, como atender telefone. Pra mim era um pânico atender telefone. Compreender o que eles falavam. Eles falam muito rápido, Certo. somente no norte. E com a boca... Aquela que a gente brinca que tem uma batata. Tem uma dentro da batata na boca, aham, Isso, tipo isso. inglês. Falam E aqui, ó, rápido. E vocês e outra já se pensaram xingam. numa coisa? Se xingam. Que o Desculpa. português, certo, o português deles não é o Claro, nosso. claro. Isso fomos criticados algumas vezes. Muito. Bah, você tem que falar nossa Vocês têm que língua. falar o português de Portugal. Muitas vezes. Ah, Muitas vezes. Tem documento aqui, tu é a daqui, gente então fala moram um aqui. dialeto do português. Pensam Entendo, em ficar aqui, entendo. vocês têm que Mas falar é incrível, com português. o português deles, assim, é muito mais correto que o nosso, isso é um fato, né? Sim. E É mais criança, bonito sonoramente? Não né? tenho saudade nenhuma de escutar o sotaque. Certo. Não, é bonito, é o correto, né, assim, do escrever, do falar, Sim. né, mas não é bonito de escutar, e além também do tipo falar correto, a própria educação básica da rua aqui, do abordar alguém, por exemplo, um exemplo, isso a gente notou, eles são muito mais formais educadamente,
Mas- Positivamente falando. sim, entendi. Eu entendi. sei que muitas vezes eu erro, muitas vezes eu chego Entendi, num lugar, por entendi. exemplo, e quanto custa essa maçã? Entendi, Pra entendi. lá pra Eles, eles, são isso mais é uma- cerimoniosos. Isso. Com licença, Sim. boa tarde. Tá, Esse produto tudo aqui, bom? tudo bem? O senhor pode ver para mim, por gentileza, o valor desse produto aqui? Isso. Ah, muito obrigado. Tanto É criança isso? quanto idoso. Isso. São todos Entendi. usam a mesma educação. Entendi. É incrível. É legal de, Dá de licença, viver isso. dá licença, Saquei, com saquei, licença, tchau. saquei, saquei. Eles são mais formais, né? Bem formais educadamente. E na Colômbia, cara, tu teve algum problema com língua? Eu tive algumas experiências desagradáveis com língua, cara. Desagradáveis? Aham. Porque em função das variantes, né, em relação ao espanhol, como existe no português também. O português do gaúcho é diferente do português do carioca, do português do mineiro, do português nordestino, do português de quem é do norte, né? Amazonense. Amazonense, enfim. E lá também tem os dialetos, e aqui a gente tem, em função dessa proximidade com o Uruguai, e minha família, pelo fato de ser fronteira, então a gente conhecia algumas expressões do espanhol, mas no castelhano. E o espanhol lá é diferente, é um espanhol que a pronúncia Lá não é um diferente. espanhol castelhano, lá é um espanhol da Espanha. Eu acho que o espanhol lá é mais espanhol da Espanha, o espanhol mexicano. É um espanhol mais fácil do que esse espanhol do castelhano aqui, Entendi. do portenho, do uruguaio, do argentino. Entendi, entendi. Aqui a galera fala muito rápido e as expressões ela tem um sentido diferente também. Puxa vida, cara, línguas. E teoricamente, bom, se bem que na Colômbia não tem português, na Colômbia é espanhol, tá certo, é. tá certo. E dentro da Colômbia eles também têm as variantes do espanhol deles. Como aqui no Brasil, Como aqui, do como sul aqui, pro norte e tal, exatamente, enfim. Exatamente. E lá tem muita tribo indígena, né? Também Muita tem. a etnia, eu não sei, eu não gosto da palavra resgate, mas me parece que a cultura, de modo geral, lá. Porque tribo é uma coisa que tem um montão, entendeu? Uhum. Ah, paulista, mineiro, paraense tem um pouquinho. E essa diferença lá em Portugal a gente botou em dois: do arquipélago e não arquipélago, do continente e do arquipélago. Dois tipos. Não, detalhe. Isso que a ideia, pelo que eu entendi ela comentando, foi a parte grosseira, porque é da água pro vinho quase. Agora, no Portugal continental, como eles chamam, né, também tem a diferença. A região de Lisboa, o pessoal é muito mais fácil de tu entender eles falando, é mais aberto, mais sonoro, pela miscigenação, pela junção de várias etnias que lá se encontram, e lá moram, e lá vivem, lá tudo. No Porto Sim. já é menor, no Porto é o mais aquele mesmo Raiz. raiz. Cara, sabe onde É eu tive... como o Brasil, que tem vários sotaques, né? Isso aí. Em Tipo, Portugal- Pacientes da Ilha Terceira, eu não entendia, porque... O que é isso, Ilha Terceira? É uma ilha que pertence... Ah, ao uma Ducado do daquelas Brasil. lá. Ah, certo. E o nome dela é Ilha Terceira. Ilha Terceira. Olha que legal os nomes, né? Eu gosto de ver os Aham. nomes. Tá. Nossa, os pacientes, eles falavam meio afrancesado. Porque Ah, quem colonizou sim. a Ilha Terceira foram os franceses com, Sim. sei lá quem mais, russo, sei lá quem. Aham. Então eu não entendo de jeito nenhum. E não deixa de ser português, que eles estão Não falando. deixa de ser português. É só um outro jeito É mais só um outro complicado. sotaque. Um outro sotaque. Teve um lugar em Portugal que eu não conseguia entender absolutamente nada do que eles falavam. Foi uma praia chamada Figueira da Foz. Vai pra lá. Figueira da Foz. Aham. Eu tinha uma colega que tinha apartamento lá, daí a gente foi lá pro apartamento dela. Só ela conseguia se comunicar. Eu não entendia nada, não conseguia falar nada. Durinho do lado. Parecia que era chinês, né, cara? Sim, Mas e não pra deu pra entender cara, nada. e nós A forma, o moramos, sotaque dos caras. e nós moramos durante uns 4, 5 meses, por aí, né? Ali um pouco mais a norte ainda do que Figueira da Foz, né? E cara, Figueira da Foz fica no continente. é no continente, Certo. litoral do continente, Litoral no muito continente. praticado o kitesurf lá também. Então daí por isso nós moramos, que veio o link,
que nós moramos trabalhando com kitesurf ali perto. Daí tem Aveiro, que é a mais conhecida, que dizem que é a Veneza portuguesa, e todo cara de E Aveiro. tem aquelas águas, aqueles barquinhos, aquela Sim, parada toda em gôndola, Aveiro. tudo. E todo cara de Aveiro fica puto da cara quando alguém diz que é a Veneza portuguesa. Não é nada, é Aveiro, não tem? Entendi. Porque daí, tipo, né? Claro, botam claro, ele claro. abaixo. Mas e ali perto nós moramos na Murtosa e depois em Ovar, que é tudo ali do Murtosa é lado. outra cidade. Murtosa na outro verdade, é uma concelho. freguesia que pertence ao Conselho de Aveiro. O freguesia é o quê? É cidade, não é cidade? É E cidade. conselho é como se fosse o estado. Tá. Ah, ótimo. facilitou. Vocês sabem quantas cidades vocês moraram lá? Ixi. Sim. Sim, fácil. Cidade Porto. grande, Porto, vamos descendo fazendo. Porto, Ovar, Murtosa, Montijo e na ilha. Ilha de Pico, 5 lugares. Cinco E tu, cara, lugares. tu sempre morou em Letícia? Na Colômbia ou teve outra cidade na Colômbia? Não, só Letícia. Só em Letícia. Bom, foi e ficou, né? É que tava bom, né? Sim, tava bom. Mas o detalhe é que antes disso ele só mudou o lado da floresta, né? Porque estava em Manaus. Então ele já estava naquela. Mas tu sabe que eu tenho. zona Foi por lá. muito boa, muito boa essa observação, Gustavo. Tu sabe que eu tenho a impressão de que lá a Tríplice Fronteira é um mundo. E Manaus é outra coisa, é outro mundo. Tá certo isso ou tá errado? Tá certo. Muito É a certo. impressão que eu tenho também. A impressão que eu Já tenho. só- A começar pelo clima. Letícia e Tabatinga é muito mais parecido do que Tabatinga e Manaus, por exemplo, que é não, brasileiro. não, Frost, entendeu? Frost, claro, Então eu acho que claro. Letícia, Tabatinga e mais. Tem alguma cidade do lado peruano nessa Tem a história? Ilha de Santa Rosa do outro lado. ali. Ilha. Ó, tá, deu, já tem água, tá, já não é a mesma coisa. Tem água no meio do caminho, não interessa se é um. Mas daí tem Iquitos, e essa região aí, originariamente ela era peruana em função da guerra, como coloquei anteriormente. Certo. Então existem ali fatores precedentes históricos que influenciaram diretamente na formação social dessa região, né? Dessa região. Então teve muitos colombianos acabaram migrando com a proposta de poder explorar economicamente com agropecuária originariamente. Só que Sim. a agropecuária não deu certo em função das características geológicas da Amazônia. Então tem toda uma história ali da formação social da região. Então tem gente de Bogotá, de Medellín, que se chamam os paisas, né? Tem gaúcho, lá tem paisa, né? Deixa eu te perguntar só mais uma coisa aí, nós vamos já. Eu tô segurando a galera aqui, já vou liberar. Não. O negócio é as costas, eu falei, fica Ah, sim, as Aprendeu, costas. claro. Essas cadeiras não são muito boas, né? Não, o problema Mas até o não final do é- ano a gente vai ter cadeira boa. Não, A gente o vai estar em problema outro é a lugar até o cadeira. final do ano. Não, o problema é a Vem na coluna luta mesmo. com umas crises aí que tá certo, aqui, ó. certo. Fica bom e fica ruim, fica bom e fica Pode ter ruim. sido a melhor cadeira do mundo, que não ia Não fazer tem, diferença. não tem. Entendi. Pô, O problema é a pecinha aqui. é a pecinha. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, cara. Falando em tonalidade, tá? Falando da Colômbia, a tonalidade mais lá é indígena? Não. Não. Mais clara, mais escura, mais Não, negra, é como, mais. É como o Brasil, né? Existe no norte, existem muitos negros em função da colonização espanhola, da escravidão. E daí pro lado do Pacífico de Chocó também tem muitos negros, exatamente em função das mesmas características históricas ali da escravidão. Daí na região de Medellín são as pessoas de pele mais clara, se chamam os paisas. Daí em Cartagena é a situação dos negros Certo. também, enfim. No sul há uma miscigenação com daí as comunidades indígenas. Aqui no sul é que é mais Então pele bem vermelha. diferente. Entendi. Cada região Entendi. tem características étnicas distintas. Mas se a gente for botar no percentual, a maioria lá então é negro. Tem uma... Sim, é significativo. Significativo, né? É, como no Brasil aqui, É, apesar de a gente não dizer, mas é isso aí. O volume mesmo aqui, a cor é preta, não vem com esse papo furado. E lá em cima lá? Tem muito negro lá? Tipo, aqui também depende da região. Tipo, né? aqui não, cara. Aqui tem negro pra caralho no Brasil, tá louco? Eu digo Lá no sobre- norte
é muito difícil tu ver. Se tu vê, mas Certo. é mais o pessoal Em imigrante. Lisboa vê bastante. Em Lisboa, bastante, Vê mas mais. é mais imigrantes. É, Isso, exatamente. é, questão de é o- imigração. Portugueses Eu em si não tem, tava por sinal, falando. no norte eles são São bem preconceituosos, racistas, bem né? racistas. Só que isso quer dizer que o tipo aqui, tipo lá que o Macaco estava contando, depende da região e tem de tudo. Só que o de lá, Uhum. o de lá, Isso, o de lá, é disso que nós estamos Não falando. tô falando do que tem Não, não tô 30 falando, anos. não tô falando do turista, eu tô falando Não, da, não, da- não, da- não, não digo turista, eu digo o filho do. Sim, sim, né? não, as Que hoje gerações, o tem novo, 30 não, anos, mas nessa lá, o não, eu digo raiz. o de lá. O de lá no Porto é o que tu vê do desenho do português que veio aqui para pro sul. Branco. Né? Branco. Ele é branco, mas com aquela pele. Tá, não, de mas sol, é que essa branco. de sol, essa de sol e não eles vale. são muito racistas. São Né? racistas. Só daí eu quero dizer, por exemplo, agora, o ali de baixo de Lisboa, como ele certamente teve uma origem mais Não, em forte. função da proximidade com a África E- também. ele tá no Isso aí, Marrocos. matou a Não, charada, não, tá na mas roça. Aí No que eu canal. ia dizer, Lisboa, velho, o pessoal é mais branco do que no norte. O que eu queria ter essa noção da cor, porque o macaco matou a charada. Porque essa imagem que eu tinha da pele vermelha do índio, ela é um pedacinho da Colômbia. Na verdade, a Colômbia tem outras entradas, até como eu estava falando mesmo, ali. Mas tem uma peculiaridade, existem comunidades, etnias indígenas distintas em diversas partes da Colômbia, como também tem etnias indígenas lá no norte, lá no Caribe. Tem índio lá no Caribe? Sim, tem índio na fronteira com a Venezuela. Tem índio, tem comunidades que são diferentes das comunidades indígenas amazônicas, entendeu? Sim. As características, até essa minha bolsa de índiozinho aqui, ó. E eles são pele vermelha também? Que a gente tem uma ideia de índio pele vermelha, né? Esse aí eu Não- vou te confesso que eu não conheço. Eu conheço a esposa de um amigo meu, que ela é médica, inclusive, só que É ela... médica. Aí já entra na história se é pra Sim, pegar social. da classe social, é médica, fez uma faculdade, então ela é de uma Vocês classe viram algum social. índio lá em Portugal? Não, Não. isso me chamou a Nós atenção. vimos pescadores, né? Que a não, gente caiçara, sempre foi perto caiçara. da costa, então a gente não sabe se de Não, repente. indígena não. Indígena não. Nem Nunca vi. vendendo, nada. Não? Tu não vê. Não. E tu viu algum oriental lá na Colômbia? Sim, Viu? sim, Oh, sim. não oriental brasileiro, né? Não, Tá, tá. chinês. 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 Puta merda, cara, os caras estão em tudo mesmo. Tem cara. tudo, Os meu. caras tão em Nós tudo, chegávamos cara. lá em Qualquer povoadinha freguesia desse existe tamanho. chinês. Tinha a loja dos China. Ah, sim. Todas. Sim. Todos os. Tipo assim, ó, a Ilha do Pico, ela tem. Se tu pegar a base dela e sair pela direita e voltar pela esquerda do teu mesmo ponto, é 100 quilômetros. Tá, a circunferência dá a Beleza. volta, Isso, dá a isso. voltinha. Lá ela tem assim, ó, tem Madalena, que é o centro, o polo atual, né? Aí depois tem. O que é Madalena? É tipo É um se conselho, fosse. é um estado. Tá, um Como se fosse estado. estado, Se fosse Ah, uma boa. cidadezinha ali. Não, é que tem várias cidadezinhas, que são Tá, as freguesias que pertencem ao A Madalena. Madalena, É, então é o estado Madalena. Isso. Tá Ou certo. para ser até melhor, para não ser tão grande, porque Portugal é muito pequeno. O conselho é como se fosse a cidade, as freguesias como se fossem os bairros. Melhor. Tá bom. Tá, que daí Tá tu bom. vai na tua freguesia reclamar, tu vai aqui no do E aí sul do Portugal teu é um bairro. estado. Aí Portugal Tá. é um estado. Tá bom. Ah, Entenderam, né? os nomes. Vocês entenderam, né? Ah, que bom. Então tá. bem por É que a aí. gente tá falando só muda com o o Juca nome. aqui, né? Então tá. Só Tá bom. muda o nome, mas tudo é igual. Perdi a linha, vamos voltar a linha. Que era o Que quê? tu falava que tem Isso 100 aí. quilômetros, Aí, Madalena, sim. tem- Aí tu para ver assim, ó, as cidadezinhas que se criaram em cada região, ou por causa da agricultura, ou por causa do portinho que tinha lá, né? Então, por aí. E aí tinha os chinas. É isso que tu queria Isso aí falar. quer dizer Que tinha os China por tudo. que em cada não interessava o conselhozinho que tu ia chegar, tinha Tinha um loja do China, uma lojinha do China. Era um povoado lá com 200 casas. Tinha loja. E o China na Colômbia também era negócio? Sim, China direto lá, né, cara? Principalmente
Ali tem algumas peculiaridades econômicas também, pelo fato de tu ter uma relação direta, uma proximidade com o Panamá, então se compra muita coisa no Panamá com preço. Por que o Panamá é tão barato as coisas? Porque não tem imposto? Exatamente, o Panamá, daí vem toda aquela história, né, que eu estava colocando anteriormente, que o Panamá originariamente era um território colombiano, e por influência dos Estados Unidos, que perdeu Cuba, né, então teve mais uma referência de ter um paraíso fiscal, né, originariamente foi pensado isso, e o Panamá ele foi concebido dessa forma, então por isso que tem tanto offshore. Ele é um entreposto, né? Tipo a parte aduaneira lá. Sim, eu acho que, eu confesso que eu desconheço, mas eu acho que a tributação lá deve ser É que assim, uma carga ou sequer inexistente. Acho que é um país que é o 100% liberal. Entendi. Liberalismo de tudo. Saquei. Eu, na época do comércio exterior, Então eu acho que passei, você compra muita coisa de lá, né? Então, eu passei a importar coisa do Panamá junto lá na empresa que eu trabalhava na época. Eu digo assim, tipo assim, quando eu da logística, né, trabalhando na logística internacional, Sim. então tudo que nós trazíamos era a China, todos os produtos. Panamá é Eu o Paraguai, Aí, lá de qual cima. foi a vantagem? Caribe. Qual foi a vantagem? Analogia. Isso, Qual isso. foi a Só quebrar vantagem? lá, né? Cara, qual Paraguai. foi a vantagem que a gente viu no Panamá? Quando chegava aqui pra nós, velho, nós, Brasil, Rio Grande do Sul, importadores daqui, cara, quando chegava pra nós o imposto era o mesmo. Não mudou. Claro, tem as vantagens, quem vai lá no Panamá e compra igual o Paraguai vem entre fronteiras. Tá. Agora nós, importadores corretos, para nós era a mesma coisa, só que a vantagem do Panamá foi o que ele serve muito como um entreposto de mercadorias. Então, tinha produto que eu não ia conseguir importar 5 containers de prato. Eu queria importar 2. Daqui a pouco 2, fazer a minha roda girar com 2, tá? Só que a fábrica era 5 para aquele preço. Então, o que alguém pensante O Panamá de dinheiro pegava os fez? 5 e distribuía. Distribuía para vários. Então, ele fazia isso. Então, nós passamos a comprar produtos do Panamá porque eu podia chegar lá e dizer, eu quero 10 caixas desse bonequinho verde, 50 do amarelo. Então Entendi, eu montava entendi. o meu container fracionado para mim mesmo, comprando dos caras. Ô, cara, deixa eu só pra eu liberar vocês aqui. Deixa eu só mais uma, tá? Aqui vocês estão na casa de vocês. Vocês nasceram aqui, saíram, foram, tal, para liberar. E independente de estarem morando ou não, de terem vínculo ou não com o local de onde vocês vieram, a pergunta simples é a seguinte: vocês, não por família, não por terceiros, não pelo lugar, certo? Vocês voltariam para de onde vieram ou continuariam nesse lugar novo que vocês conheceram? Macaco. Pois é, voltar para o lugar de onde se veio ou ficar no lugar. Esses tempos eu estava conversando com a minha mãe, a gente aprende muito com a mãe da gente. É verdade. Né? A mãe da gente aprende muito. Daí a mãe chegou para mim, meu filho, então tu vai morar o resto da vida aí, né? Tu comprou propriedade, né? Não sei o que é, vai morar o resto da vida aí. Daí eu, pois é, mãe, talvez sim, talvez não, né? Sabe que a vida é muito dinâmica. Mutante. A vida é mutante. E ela me falou algo assim, já dizia o meu avô, o importante é a gente viver bem, né? Onde a gente se sente bem. E morrer em qualquer lugar, tu vai morrer. Então o importante é tu viver bem. Né? Verdade. Hoje eu acredito que eu tenho uma qualidade de vida melhor por tudo que existe lá, né? Aonde eu estou morando, né? Mas talvez isso mude, eu espero que não. Então isso oscila muito, e esses dias a gente está sempre se mudando, né? Eu me mudei faz pouco tempo também, e de novo eu fiquei pensando, cara, quantas vezes já me mudei na vida, né? Saí dessa casa, que fui para essa, que fui para essa, desde que eu saí da casa da minha mãe há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Então, se voltaria ou não voltaria,
Deixa o destino dizer. Hoje tu ficaria nesse lugar novo. Eu acho Sim, que não é mas pra assim vida, mesmo- é uma decisão mas do assim, momento. Sim, uma decisão do momento, mas assim mesmo eu sinto muita falta da minha mãe. Penso muito nela. Tá, né? é que aí entra Porque aquele fator que eu que ela coloquei tá na frente, né? precisando que- também, gente. sim, Eu tenho que ser mais presente. Sim, sim. E eu tenho que desenvolver um mecanismo de trabalho que eu me torne mais presente. Então, Eu isso vou fazer é um um dos curso de objetivos piloto. também que eu tenho. Então, a resposta ela é complexa, E aí, meu? ambígua, Vou né, fazer velho? um curso de piloto aí, meu. Compra um jatinho, É. compra um barco. E tu, Déia? Então, Porque eu me lembro que tu falou, né, do lugar lá, da questão de algumas coisas, segurança, enfim, mas receptividade na ilha é diferente. Então, desse lugar novo e do lugar de onde tu veio. desafiadora essa pergunta. Mas, enfim, nós decidimos voltar agora, né? Por N motivos. Mas, Voltar pro lugar de onde tu veio, ou voltar pra de onde, para o lugar novo que vocês descobriram. o lugar novo que a gente descobriu, você fala Europa. Isso. Ok. Eu voltaria tranquilamente. Eu gostei muito de morar lá. Gostei. Tá, mas a pergunta inicial, o enfoque era até o contrário, né? A pergunta inicial era se tu voltaria. moraria nesse lugar novo, Europa, ou tu voltaria pro lugar todinho meu, como diz na música, que é o da tua origem, né? A minha origem é Porto Alegre. Isso. Pra cá eu Isso. não voltaria. Ótimo. Muito bem. Ninguém quer Pode voltar. ter família. Exatamente. irmãos, É exatamente esse recorte que eu tô pegando, cara. E tu, Mas é- Gusta? Tu votaria? Mas Mas Não, é que. eu vivo outro momento, né? Eu acho que. Não, é o momento, é que é um recorte, é um recorte momento. só do momento. É só do momento. cara, e daí falando tipo no momento dessas várias mudanças nos últimos anos, né? Em função nós que escolhemos, né? Eu sempre penso isso, tu que quis, e em troca do buscar o estar bem, tá? Massa morar na Europa, muito massa, baita vivência, baita tudo. Continuaria morando lá agora? Depende Sem da pensar em proposta família, do trabalho. amigo. Não, Não, mas é eu que. digo É, o todo. Aí o que acontece? Por que retornamos, né? não, Esse- não dá explicação. Pensa no Não dá local, explicação. no local. Não, não Local. dá explicação. Eu Tá. só quero que tu diga se de onde tu veio é um lugar mais legal, que tu te sente melhor do que esse lugar novo da onde tu tava. Cara, na verdade, Ponto. eu digo que Porto Alegre não perde nada. Olha Nada. só, cara, tu é o cara que mais Não bem perde falou de nada. Porto Alegre aqui nessa mesa, cara. Nada. Porque daí indo pro lado, então, já que eu Todas me as pessoas que destaquei- sentaram aqui, tu é o cara que te destacou. Me Porque destaquei ninguém falou bem de por Porto Alegre, só isso. tu. Por Então quê? fala aí pra nós. Cara, isso aí por quê? Porque se a gente parar pra olhar assim, ó, a beleza. Pô, agora há pouco deu uma foto aí do apoiador, né? Lugar lindo que Porto Alegre cada vez mais está ficando acessível para todo mundo poder olhar. Olha, ontem, velho, ontem eu conheci a nossa nova orla. Cara, espetáculo. Espetáculo, velho. E isso que a água ainda é poluída. Ah, se meu filho puder voltar como nossos pais puderam, entrar, e isso que eu velejo, eu caio nos campeonatos, eu caio na água no meio do Guaíba. Mas eu não me animo a entrar caminhando. Por quê? Porque a própria URGS, Entendi, o IPH já entendi. estudou sobre. Beleza. Cara, Porto Alegre é bonito. Se tu olhar daí pelo lado, e por que todo mundo gosta? Ah, pela insegurança, pela sujeira. Cara, mas Deus o livre, tu anda no centro de Lisboa, velho. Ai, não. Né? São opiniões, entende? Então por isso que eu digo, lugares sujos, tipo em Madrid. Madrid, uma cidade suja, perigosa, que tipo, cara, tu anda quando vem ao centro de Porto Alegre. A chuva, sai todos os caras juntando, os camelô correndo, batendo, a Déia mesmo foi esbarrada. Cara, e nós ali caminhando no meio do centro, porque a polícia vindo batendo nos camelô. Tá, mas é Entende? que tu tá me falando de um lugar que tu nem tava. Porque tu tava na ilha. Não. Então eu tá. tava em Tá. Madrid, eu tava nessa Ah, cena. tu tava em Madrid, tu tava Essa morando em cena Madrid. não morando, eu tava lá. Ah, não, tá, mas não é disso que eu tô falando, meu amigo, sabe? Eu tava em Buenos Aires e eu acho muito melhor do que aqui quando eu tô lá. Ponto. Aham. Certo?
Então, assim, eu tô falando de onde tu tava. Onde tu tava Morar. vivendo era na ilha do Não, Pico, né? Não, o último lugar agora. O último. Porque foi Tô o falando. menos que a gente Não, eu sei que tu já morou. fez turismo na Europa, a gente viu. Portugal, nós moramos mais tempo no continente do que na ilha. Tempo. Tá. Tá. Na ilha foram os últimos 7 meses, no continente foi 2 anos. Perfeito. Sem recortar o tempo. Tá? Eu quero recortar o estar do momento, porque a gente tá fazendo um recorte deste momento. De hoje, final de 2021. O lugar onde tu morava e o lugar de onde tu veio. Porto Alegre e o lugar onde tu morava. Porto Alegre, E aí Porto tu Alegre. botou Porto Alegre, beleza? Isso aí. Entre Ilha do Pico e Porto Alegre, Porto Alegre. Entendo. Da tua opinião sobre Ilha do Pico e Porto Ilha do Alegre. Pico. Ilha do Pico. Aham. E tu, Letícia, e Porto Alegre, Letícia. Entre Letícia e Porto Alegre, depende, velho. Ah, não, assim não. Vocês são um cifazol, cara. Tem um emocional apegado. Cara, não pode. Mas assim, ó, tem coisas que são distintas. Por exemplo, ontem eu tive a oportunidade de conhecer a pista de skate de Porto Alegre. Ah, não, vocês são muito Tá, apegados cara. emocionalmente. Eu nunca Vocês vi são nada apegados igual. emocionalmente. São. É bonito. Eu nunca vi nada É igual bonito. àquela pista de Olha skate. só. praça, Não, Fiquei fascinado. vocês não deixam de ter razão. É que assim, gente, é que tem uma coisa que eu tenho certeza que a Deia tá comigo nisso que eu vou falar agora. E vocês já ouviram isso de mim há muito tempo. E vocês me conhecem há muito tempo. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa. Ela só tem um problema. Só um. Quer dizer que um problema resolveria todos os outros? Sim! Só esse problema acabaria com todas as coisas ruins da cidade. Qual é o problema? O Porto Alegrense. Então o Porto Alegrense ele vai estar na pista de skate bonita. E a pista de skate ela é bonita nas primeiras 2 semanas. Na tua terceira semana frequentando a pista, tu tá convivendo com o Porto Alegrense. E ela já talvez não seja tão bonita. Então, por isso que eu tirei, quando eu disse pra você, tira a mãe, tira parente, tira, sabe? Só a cidade, o que a cidade tem pra te oferecer. O ambiente que a cidade te oferece. E a cidade de Porto Alegre oferece esse ambiente, né? Assim como outras cidades oferecem outros. Então, por isso que eu, neste momento da vida. Então, pô, eu vou pegar o meu caso. O meu caso. Hoje, não. Eu já conheci várias cidades. Eu trocaria Porto Alegre por várias outras das cidades que eu conheci. Várias. E aqui eu quero uma outra terceira, que eu nem pensei que eu ia querer. Quando eu era novo, essa que eu quero hoje é justamente uma das que eu não queria. É justamente uma das que eu não queria. E é a próxima que eu vou. Como assim? É que a gente muda. Então é do momento, sabe? É naquele recorte do momento. Mas é legal a gente saber essas paradas assim. Sim. Lixo, cara. Lixo. Que Letícia é no meio da puta que pariu. Onde é que ela bota o lixo dela? Em terra? Ilha é lá no meio do mar. Onde é que ela bota o lixo dela? Joga no mar? Enterra. E aí? Enterra na ilha? Enterra. Enterra na ilha. Tem os lixões que eles enterram na ilha. Separam tudo para enterrar. Entendi. Separam? Por que eles Separam separam? de uma forma Na meio ilha grotesca. não separam né? tanto, né? Separa o papelão, o plástico e o resto. Vidro, Tem o vidro, não isso. não é orgânico, eles Não, chamam, tem eles chamam tudo. indiferenciado, que é o que é tudo. Aham, entendi. Entendeu? Então eles separam, já é um início, entendeu? Só que, cara, tipo, não. E lá em Vidro, Letícia, por onde é que vai o exemplo. lixo? Cara, em Letícia existe separação de lixo, existe um aterro, que não dá para se dizer que é um aterro sanitário que cumpre todas as exigências ambientais, porque as características morfológicas da região não permitem. Mas separa o churume, tem uma piscina de uma estação de tratamento, né, em relação os efluentes decorrentes da decomposição dos resíduos, mas é uma parte
insignificante de tratamento que existe. Entendi. De reciclagem. A grande entendeu? parte não é tratada. Não. E É enterrado também? Pior é no Brasil, que nem separação existe. só Aqui em não, todos. no Brasil é terrível. Aí é um problema muito sério, porque acaba contaminando, né, o lençol freático, o solo. Lá ainda não tem água. problema de energia, né? Na Colômbia já tem? Problema Já de- chegou o problema energético? Falta de energia? Eu acho que não. Lá Ainda tem- não, né? Não tem problema de Lá em energia. Portugal já chegou ou ainda não? Não, Vai chegar agora, eu acho que esse ano que vem. Em 2022 agora, 23, alguma coisa assim. também acho. É, sim, porque lá vão Não, ter que e é desenvolver mais- energia e é um- nuclear, não tem Não, saída. e é mais um fator, mais um motivo pra gente pensar na mudança de matriz energética, né? Pois é, Só, mas exatamente, tem- é uma tem coisa que tá Portugal, acontecendo, tem tá lugar acontecendo. Com muito Solar. aerogerador. Sim, Foi uma sim, coisa sim. que agora E tá placa dando solar, as e- casas ah, quase todas É mesmo? usam Aham. placas Ah, Aham. isso é bom. Aham, Ah, isso é que pode Placa salvar da energia solar. nuclear. placa solar. Lá eles Que a gente Acesso, vai olhar a né? França, por exemplo, a Acesso. França é energia nuclear, a base da França é energia O nuclear. acesso à energia limpa lá, tipo, eles incentivam muito lá. Né? incentivo. Então, placa solar, tudo que a casa tem. Lá, se eu não me engano, tem uma daquelas fazendas eólicas no oceano, né? Não sei se é lá em Portugal. É, eu acho que tem em Portugal. Aquelas. Tipo aquelas que tem aqui em Osório, aqueles. Lá no continente Só tem que no bastante. mar, né? Não sei, Ah, não no sei, mar não no mar não. No Acho mar que não, na costa portuguesa, pelo menos ali para cima, só se tiver alguma coisa agora lá para Algarve, Sim. não sei. Sim. Mas toda a costa portuguesa não. Mas tem muito nos morros, porque a costa dele é uma costa montanhosa. Sim. Então, eles em cima dos Bah, morros, das ventania, montanhas, claro. seguinte. Tem energia reciclada lá na Colômbia? Tem esses tipos de coisa, diversidade de matriz energética? Existe. Sabe que me convidaram para palestrar, acho que foi em novembro, e exatamente esse foi um dos temas que nós trabalhamos: a diversidade de matriz energética por matrizes energéticas, mudança por uma matriz energética menos suja, né, mais sustentável. E na Colômbia, a matriz energética lá, ela no sul, onde eu moro, é uma matriz energética suja, porque é do combustível fóssil, né? É queima de óleo, termoelétrica. No Brasil também. E em outras regiões existe energia solar, muito acentuada, casos de Medellín e também para o norte, mas basicamente é hidrelétrica, as hidrelétricas ali que elas alimentam, como aqui no Rio Grande do Sul, Como no Rio Grande do como Sul, no Brasil, né? De modo geral. Exatamente isso. Muito bem, pessoal. Então tá. Então é isso. Link embaixo. Vê os apoiadores. Vê o papo que a gente falou aqui. Que tem do Gusta e eu falando da saúde em Portugal. E é isso aí, cara. Assina o canal aí. Dá uma força. Curte, cara. Dá um joinha aí, cara. Pra ti não custa nada. Pra nós ajuda pra caralho. E te inscreve aí se tu quer ganhar uns ingressos pra dar um passeio de barco aí. Beleza? Era isso, gurizada. Falou. Valeu. Falou, Tchau. verdade.